Mas saúde começa agora. E o nosso tema de hoje é o atendimento médico às pessoas com deficiência múltipla e intelectual. E aqui ao meu lado está o Antônio Carlos Vaz de Mello, que é médico na APAE aqui de São João del Rei e já esteve no nosso programa outras vezes, né? Já falou aqui também sobre vacinação infantil há um tempinho atrás, né, Vaz de Mello? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. É um super prazer te ter aqui de volta. Ok. Lembro você aí de casa que o nosso programa é ao vivo. Então, se você quer deixar sua contribuição, sua opinião, ou até mesmo uma pergunta, né, alguma dúvida que você tenha sobre esse tema, ligue aqui para a TV no 3372-3720 ou nos mande uma mensagem de texto ou pelo WhatsApp no 9972-1640. A gente vai aguardar as perguntas de vocês aí, porque é super importante essa participação, né, Vaz de Mello, essa troca de experiências entre a gente aqui no programa e vocês aí de casa. Então, Vaz de Mello, como eu sempre brinco, né, vamos falar das mais básicas, né, daquelas que a gente quer, pra gente poder explicar um pouco sobre o que é o tema, né, pra gente dar início mesmo, digamos, às perguntas mais ligadas à saúde. Explica um pouquinho pra gente, Vaz de Mello, o que é a pessoa com deficiência intelectual e múltipla? Eu até falei, acho que errado na apresentação do programa, intelectual e múltiplo. Explica pra gente o que seria isso. Tudo bem. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos, a Haruza, obrigado pelo convite que você sempre tem feito para mim. E é um prazer estar aqui, poder contribuir, né, de alguma maneira na área de saúde, né, na área clínica, né. Com relação às deficiências, tem as deficiências únicas, né, que são deficiências simples, né, e as deficiências múltiplas, né. Existem basicamente três áreas de deficiência, né? A deficiência sensorial, né, que seria a visual e a auditiva, a deficiência intelectual, né, que no caso é um déficit na intelectualidade, déficit cognitivo, e a deficiência física, né? Essas três áreas são importantes. Então, quando você tem numa determinada pessoa mais de uma deficiência, é chamada de deficiências múltiplas, né? E muitas vezes essas deficiências elas vêm juntas, né? Às vezes a pessoa não é, por exemplo, uma pessoa com deficiência de visão. Essa é uma deficiência única. Então a pessoa tem uma deficiência. Quando ela tem uma alteração na visão, alteração na audição, né? E outra um determinado déficit de algum membro, aí seria uma deficiência múltipla. Então a múltipla é a deficiência que acontece em vários setores desses que eu citei agora. Certo. E a gente sabe que a APAE, ela faz um trabalho muito ligado, né, às pessoas com deficiência intelectual e múltipla, e também muita gente confunde, né? O que seria essa questão da deficiência com a síndrome de Down? Muita gente acha que está tudo dentro de um único grupo. Explica pra gente, Vaz de Mello, como que seria, como que a gente poderia definir o que é síndrome de Down e por que ela é diferente, por exemplo, a gente falar assim que a pessoa tem simplesmente uma deficiência intelectual múltipla. Tem uma questão genética associada a isso também, né? Com certeza. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de falar que a deficiência ela é uma limitação, ela não é uma doença, né? As pessoas deficientes não são pessoas doentes, são pessoas que têm alguma limitação em determinada área, né, da sua integridade, né? Uma deficiência visual, auditiva, etc. Agora, em relação à trissomia do 21, que é a síndrome de Down, ela apresenta algumas características próprias da síndrome, né? Que é uma alteração genética. Também a síndrome de Down não é uma doença, é uma alteração genética porque há um par de cromossomos a mais, que é a trissomia do 21. Porque só para esclarecer bem o nosso telespectador, eu gostaria de explicar o seguinte: as nossas células do corpo humano, elas têm 46 cromossomas. São 23 pares de cromossomos. Então, dentro desses 46 cromossomas, eles funcionam sempre em pares, né? O que dá a característica genética da família, justamente são os cromossomos, porque dentro do cromossoma está inserido o DNA. Porque o DNA é uma molécula da vida, é uma molécula que tem todas as características do pai e da mãe e dos ancestrais, né? Então, aquilo ali, quando há uma alteração genética em que há uma dobra, o par com 21, ele dobra, então, por ele fato de estar dobrado, ele apresenta uma alteração genética. Ou pode ser uma deficiência na cognitiva, uma deficiência mental, pode ser uma deficiência motora, um atraso no desenvolvimento psicomotor. Então, existe um grau de deficiência nesses casos, sabe? Agora, isso aí é o gótico alimentar. A gente sempre fala, não é uma doença, é uma alteração genética e a gente tem que tratar como alteração genética e não como uma doença. Correto. E como é feito, então, o atendimento médico na APAE? Você está lá há muito tempo, né? Conta pra gente sobre essa experiência e o que compreende esse atendimento. É acompanhamento, evolução? Como que acontece esse processo? Lá na APAE, como se fosse uma clínica multiprofissional.
né? E você tem na PAI 4 áreas distintas dentro da PAI. Você tem a área administrativa, você tem a área social, você tem a área clínica e a área pedagógica. São 4 áreas. Dentro dessas 4 áreas, o que interessa para nós não é administrativo, porque administrativo funciona na parte administrativa lá, que não é o nosso caso. Então, tem essas outras 3 áreas, que é a área pedagógica, a área clínica e a área, né, da social. Quando uma criança ou uma mãe suspeita, algum médico encaminha, alguma outra pessoa encaminha uma criança lá para a PAI, no caso uma criança, pode ser uma pessoa adulta também, ela passa por uma triagem na área social. Então, o assistente social vai avaliar o acometimento, a deficiência que aquela criança ou aquela pessoa apresenta. Pode ser uma deficiência na área clínica, pode ser uma deficiência na área pedagógica, né? Então, ela vai sofrer aquela triagem e, dentro daquela triagem, vai ser encaminhada para determinado setor específico. Se for dentro da área, na área médica, na área clínica, nós vamos atender, no caso, nós somos 3 médicos lá que atendem, eu na pediatria, e o doutor André na área clínica, e o doutor Francisco na área psiquiátrica, e nós fazemos a triagem devida de acordo com o problema que a criança ou que a pessoa apresenta. Entendeu? Essa triagem é muito importante, porque ela vai encaminhar essa pessoa para um acompanhamento específico. Entendeu? Ou seja, cada pessoa, cada criança vai ter um atendimento que se direcione para aquele problema que ela tem em específico. Vamos supor, se ela está com dificuldade de aprendizado, vamos ver na questão pedagógica. É meio que acontece um diálogo entre vocês profissionais para estar encaminhando essa pessoa. Porque a maioria das vezes, essas crianças, elas apresentam vários problemas associados, né? São crianças que têm um atendimento multidisciplinar, né? E a PAI, nesse caso, ela oferece esse atendimento multidisciplinar. É lógico que nós vamos encaminhar para determinado setor no qual a criança está sendo cometida, né? No setor, no meu caso, setor clínico, na área de pediatria, ela vai encaminhar para o setor pediátrico, nós vamos avaliar. Se eu tiver alguma dificuldade na parte neurológica, eu vou encaminhar para o neurologista, né? E assim sucessivamente, um ortopedista, se for um problema motor, e etc. É assim que acontece na PAI. Essa triagem é que é mais importante, é a porta de entrada da PAI, a triagem na parte de assistência social. A gente vai continuar falando muito sobre essas questões nos próximos blocos. Perfeito. Lembro você aí de casa que o nosso programa é ao vivo. Então, se você está gostando desse tema, quer deixar sua opinião, quer deixar sua dúvida, sua pergunta, entre em contato aqui na TV, porque dá muito tempo ainda. 3372-3720, ou você pode mandar uma mensagem de texto ou uma mensagem pelo WhatsApp no 9972-1640. A gente vai para o intervalo e voltamos já.